Estamos hoje no dia 30 de agosto, que para mim não foi mês de desgosto, e para você? Amarrado isso, rejeitado, cancelado, anulado, jogado no abismo. Todos os dias são dias de bênção de Deus para a nossa vida. E nós estamos finalizando esse mês de agosto. O mês foi o bimestre dos atos proféticos. E hoje está sendo o culto de encerramento, fechando o bimestre dos atos proféticos. E palavras poderosas foram ministradas aqui. Quinta-feira foi a unção da mente, preparar a mente para estar disposta, estar preparada para ver, enxergar, entender e discernir de acordo com a ótica de Deus. E é dentro dessa mesma temática de quinta-feira, a unção da mente, que eu quero trazer uma palavra nesta manhã, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que está no livro do Êxodo, no capítulo 13. Apesar do nome ser assim um pouquinho difícil, mas é tão fácil achar, é o segundo livro da Bíblia. Para você que ainda não tem habilidade, não conhece a Bíblia, está tomando os primeiros contatos com a palavra de Deus, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo. O capítulo de número 13, Êxodo, que significa passagem, que fala, a temática do livro é a passagem, a saída do povo do Egito, do povo que estava escravizado no Egito, e a ida deles em direção à terra prometida, as bênçãos de Deus, a promessa de Deus. Livro do Êxodos, capítulo de número 13, eu vou ler do versículo 27, vou ler a sequência e vou entrar no capítulo 14 até o versículo de número 9, para a gente ter uma ideia do teor que nós estaremos falando. Êxodo 13, a partir do versículo de número 9. E nós vamos fazer a leitura até entrarmos no capítulo 9. Versículo 27. 13, 27 e vamos até o 14 e 9. Não tem? Então eu errei. Deixe-me ver. Desculpa, não é Êxodo, é Números. Não ia ter mesmo. Se tivesse, a gente fazia a leitura do trecho errado. É Números. O livro dos Números. É um livro que se chama Números, que traz bastante regras de dimensão, em relação ao tabernáculo, à oferta, ao sacrifício, mas também tem relatos históricos, tá? Números, não é Êxodo, capítulo 13, versículo 27, e vamos entrar no capítulo 14 até o versículo 9. Agora acharam, né? Amém. Aleluia, vamos lá. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. 14:1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa?
não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Incline sua cabeça. Pai querido, nós temos lido a Tua Palavra, e nós estamos aqui todos abertos para ouvirmos o que Tu tens para nós. Nós queremos, ó Deus, continuar debaixo dessa mesma unção, dessa direção que Tu tens dado, Senhor, ao nosso líder, ao pastor Joiadas, do bimestre, ó Deus, dos atos proféticos, hoje o encerramento, e eu sei que Tu tens ainda para nós dentro desse tema, Senhor, Tu tens revelações, Tu tens direcionamentos, Tu tens, ó Deus, capacitações a nos dar, Senhor, para que nós possamos agir como Tu queres. Abre os nossos olhos, unge a nossa mente, para que nós possamos entender e discernir a Tua vontade, e para que nós possamos, ó Deus, vislumbrar, Senhor, a Tua promessa, vislumbrar o Teu potencial, vislumbrar aquilo que Tu tens para nós, e que nós possamos, ó Deus, ter ampliado os nossos horizontes. Senhor, nesta manhã, levanta olhos, Pai, levante olhos, olhares que possam estar voltados para os próprios pés, olhares que podem estar até querendo olhar para trás, mas nesta manhã, Senhor, levanta olhos para os horizontes e nos mostra além. Leva-nos, ó Deus, até o alto do monte, e Senhor, pega os Teus filhos, eleva-os até o alto do monte e mostra o além, o muito além. Amplia horizontes nessa manhã, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. E você que quer isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Mentalidade vitoriosa versus mentalidade derrotada. O pastor Luiz Magalhães, ele fez referência a uma das suas pregações a parte em que Caleb ele se levanta e requer a promessa que Deus já havia feito para ele. É o texto que estava bem lá na frente, lá em Josué, quando após todas as conquistas, passaram seus 40 anos no castigo, depois adentraram as conquistas, lutaram bastante, conquistaram terra, e Josué falou: agora que eu já lutei com você, já estamos de posse da terra, eu quero que tu me prometesse, eu quero aquele monte é meu. Quem estava aqui lembra dessa mensagem? O pastor falou sobre Caleb requerer a bênção de Deus, e quando ele estava pregando, o Senhor já voltou meu coração para esta passagem, dentro do tema da unção das mentes, porque realmente o que aconteceu neste fato, traz revelações profundas para nós, ensinamentos para nós. Qual o nosso posicionamento hoje, aqui, agora, Brasil, com toda essa crise que estamos passando, essa expectativa, e tantos prognósticos negativos, e tantas opressões em relação à igreja, em relação ao contexto do nosso país. Eu fiquei assim chateado esta semana, que estava preenchendo um formulário da Polícia Federal, e lá onde está, você deve colocar o nome do seu pai e da sua mãe, lá estava trocado, lá estava dizendo progenitor 1 e progenitor 2, e pede que se diga qual que é o sexo do progenitor 1 e qual que é o sexo do progenitor 2, subentendendo-se que a pessoa pode ter 2 pais e 2 mães, ou seja, pode ter 2 homens que sejam um pai e outra mãe, ou pode ter 2 mulheres que pode ser uma o pai e outra mãe. Uma preparação já para essa anarquia que está acontecendo em relação a ir contra a palavra de Deus e promover
o homossexualismo como uma coisa natural. É uma frase que se ouve muito, principalmente na Globo, é isso: eu não interfiro. Se o meu filho tiver tendências homossexuais, eu não interfiro. Se a minha filha também tiver tendências homossexuais, eu não interfiro. Porque eles dizem que vão contra todo o ensinamento da palavra de Deus. Que pode ter um homem no corpo de uma mulher e uma mulher no corpo de homem. Mas a palavra de Deus não diz isso e a ciência também não afirma isso. Isso é tudo mentira satânica. E nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Menino nasce menino, menina nasce menina. Amém? Então, em todo esse contexto que nós estamos vendo, que nós estamos vivenciando, qual que é o posicionamento que nós devemos ter? Todos vocês que estão aqui com uma visão direcionada para promessas de Deus. Todos que estão aqui estão vivendo em relação a uma promessa. Se estou aqui nesta manhã, deixando esse domingo lindo, maravilhoso, em vez de ir passear com a minha família, que também é lícito, mas eu decidi estar aqui nesta manhã cultuando a Deus. Você também decidiu estar aqui num dia de semana, uma quinta-feira fria, chuvosa, não importa, você vem aqui numa terça-feira, é porque existe o quê? Um posicionamento teu, você está direcionando a tua vida para uma promessa. E a maior promessa que nós temos é que um dia nós vamos sair dessa terra, sair desse corpo, vamos ter um corpo maravilhoso, um corpo glorioso, um corpo imortal, um corpo semelhante ao corpo de Jesus, e que nós estaremos habitando numa dimensão linda, maravilhosa, feliz para toda a eternidade, ao lado daquele que nos amou. Essa é a nossa expectativa. Você está aqui por isso? Amém? Mas também, subordinada a esta visão, essa promessa, essa expectativa que nós temos, nós também estamos debaixo de uma promessa que o Pai cuida de seus filhos. Deus cuida de nós. E nós também, subordinada a essa promessa, e totalmente ligada a ela, existe também uma outra expectativa nossa, que Deus se preocupa com o nosso dia a dia, com o nosso pão, com a nossa vestimenta, com as nossas perspectivas, com os nossos sonhos de realizações. Deus também se preocupa, e nós entendemos pela palavra dele que ele quer o melhor para nós. Deus tem coisas boas para nós esperamos coisas boas para nossos filhos, para nossa casa, para nossa família. Nós temos sonhos e nós estamos todos debaixo dessa promessa. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está aqui, a expectativa da miséria, da derrota, da desgraça, se estiver aqui nessa condição, vem cá que nós vamos orar para o Senhor te curar agora, em nome de Jesus. Nós estamos aqui numa perspectiva de bênção, porque nós queremos um Deus abençoador, nós queremos um Deus que se alegra em dar coisas boas para os seus filhos. Nós não vivemos uma teologia de prosperidade louca, sem fundamento, mas também nós não vivemos uma teologia da miséria, de forma alguma. Nós vivemos debaixo da perspectiva de Deus. E nós cantamos nesta manhã, eis-me aqui, né? Estou aqui, faça em mim o teu querer, estou aqui à tua disposição, faça em mim o teu querer, eis-me aqui. Então, se o Senhor quer nos levar para um caminho de alegrias, de vitórias, de conquistas, e o seu plano sempre é esse, então eis-me aqui para conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida. Se no percurso existem obstáculos a serem transpostos, existem barreiras a serem descidas, mas não importa, existe algum caminho de preocupação, existem vales escuros, noites tenebrosas, existem tempestades a serem enfrentadas, mas em todas essas situações que eu passar, que você passar, eu tenho que ter um entendimento. Qual que é esse entendimento? Isso é apenas o percurso. Eu não estou destinado para morrer nessa situação, mas isso é apenas um percurso que vai me levar à promessa de Deus na minha vida. O deserto é uma passagem, não é uma finalidade. Deus não tirou o seu povo do Egito para viver no deserto de forma alguma, mas Deus fez o seu povo passar pelo deserto porque ele tinha o objetivo de preparar o povo para conquistar a terra, de conhecê-lo melhor, de ter uma vida com ele. Se Deus está te fazendo passar por um deserto, não se preocupe, ele quer apenas que você o conheça melhor. É um momento de intimidade seu com Deus, e você vai tirar muitas experiências maravilhosas desse deserto. Do que? Do amor, do cuidado, da presença de Deus, do coração terno e maravilhoso dele, daquele que te abriga, que te segura, que te sustenta, que te protege e que te conduz dentro da vontade dele. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Posso ouvir você aplaudindo ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Então nesta manhã,
eu quero falar sobre os contrastes entre a mentalidade vitoriosa e a mentalidade derrotada. E eu quero falar nesta manhã, eu quero trazer para você algumas revelações. Eu quero saber se você quer saber como ter uma mente ungida, preparada para grandes conquistas. Você quer aprender como ter uma mente ungida, preparada para grandes conquistas? Amém? Você quer aprender a superar impossibilidades e atingir os seus objetivos? Você quer aprender como superar impossibilidades? Aquilo que aparentemente é impossível, mas você quer aprender a superar essas impossibilidades até atingir o teu objetivo? Você quer aprender como vencer o medo da confrontação com o que é maior que você? Olha que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Ele quer nos ensinar coisas profundas. Coisas profundas. Nós estamos falando agora há pouco ali, eu e o Belo, sobre maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, às vezes, é pelo caminho, né, de sofrimento. Ele estava contando experiências terríveis que ele teve na sua vida, mas que lhe dão essas experiências, essa maturidade espiritual que ele tem. Você quer aprender nessa manhã como vencer o medo da confrontação com uma situação que é maior do que você? Como é que você pode vencer o medo? Você está diante de uma situação que é maior que você, é uma notícia terrível, está sobre você, sobre a sua família, chega a teus ouvidos e você está se confrontando com alguma coisa que é maior do que você, que humanamente falando você não tem como vencer aquilo. Você quer aprender como vencer o medo? Que o pior inimigo seu nessas horas é o medo, porque o medo te paralisa, o medo bloqueia a tua mente, o medo bloqueia os teus olhos. Mas nessa manhã Deus quer te ensinar como que você pode vencer esse medo, em nome de Jesus. Então, fique comigo, preste atenção, acompanhe essa palavra, essa meditação, porque você vai ser ministrado sobre mente ungida, sobre superação de impossibilidades e sobre como vencer o medo do que é maior do que você. Amém? Ora, Deus fez uma promessa excelente para aquele povo. Tirou ele do Egito com uma promessa excelente. Qual que era a promessa? Vocês vão morar numa terra fantástica, numa terra maravilhosa, uma terra extremamente fértil. Vocês vão morar numa terra que mana leite e mel. O que é manar? É como se tivesse uma fonte de leite e de mel. Aquela terra é tão boa que o pão, ele brota naturalmente. As coisas boas acontecem naturalmente. É uma terra extremamente cobiçada. E eu vou colocar vocês naquela terra. Esta foi a promessa que Deus deu ao povo. E foi aquilo que motivou o povo em toda a sua trajetória. Eles estavam na perspectiva de tomar posse, de entrar nessa terra, habitar nessa terra e usufruir essa promessa. Porque eles eram o quê? Escravos. Escravos não tinham direito a nada. Escravos viviam uma vida miserável. Escravos tinham limitações extremas. Eles não eram donos nem de si mesmos, nem dos seus filhos. Eles não tinham nada. E agora Deus fala: eu vou tirar vocês da escravidão e vou colocar vocês como senhores da sua terra. Vocês vão ter posses, vocês vão ter herança, vocês possuirão uma terra. E é uma terra boa, uma terra fértil, uma terra linda, uma terra maravilhosa. E eles saíram do Egito na perspectiva dessa promessa excelente. Qual é a promessa excelente que Deus coloca diante de ti, que Deus te tirou do mundo, que Deus arrancou você das trevas? Qual que é a promessa excelente que está sobre a sua vida? Então é essa promessa excelente que você tem que tê-la como o seu horizonte, aquilo que vai nortear a sua caminhada. Agora o que acontece? Quando chegaram nos limites dessa terra abençoada, o Senhor orientou a Moisés para que enviasse 12 pessoas, 12 homens, cada um representando uma tribo, eram 12 tribos, e eles fossem passar pela terra como espiões para espiar a terra, para conhecer a terra. E esses homens foram, e passaram um período, e depois retornaram. E quando esses 12 retornaram, eles ainda trouxeram do fruto da terra. Só um cacho de uva era tão bonito e tão grande, que ele foi carregado por 2 homens, né? Colocaram uma vara nas costas com aquele cacho, né? Devia ter aí 1,5 metro de tamanho, provavelmente, não sei quanto pesava, um cacho de uva. Então imagine como que era aquela terra. Eu nunca vi cacho de uva tão grande.
Nem sei se existe hoje em algum lugar, mas eles trouxeram um cacho de uva que foi necessário trazer 2 homens. Trouxeram mais algumas coisas daquela terra. E quando chegaram para prestar o relatório para o povo, que o povo estava aguardando o retorno deles, o relatório, eles se levantaram e os 12 tiveram uma palavra em comum. Qual foi a palavra em comum que eles disseram? A terra é boa. Fala comigo assim: a terra é boa. A terra é boa. Olha para o teu irmão e diz: o que Deus tem para ti é bom. Fala para ele. O que Deus tem para ti é bom. A terra é boa. Os 12 falaram a mesma coisa, concordaram. Mas a concordância deles foi só até aí. Porque depois 10 deles falaram: só que é o seguinte, esquece. Jamais poderemos possuir essa terra. Essa terra, as suas cidades são muito grandes. As suas cidades são fortificadas, são cercadas com muralhas, tem soldados armados. Essas cidades são intransponíveis. E o povo de lá são todos altos. São todos mais altos que nós. Os soldados deles são bem mais altos que nós. Isso não é o pior. Ainda tem pessoas gigantes. Ali tem os mais altos. Todo mundo é mais alto que a gente. Ainda tem os gigantes que são maiores ainda. Então esquece. Não tem como. É impossível. Em outras palavras, nós fomos vítimas de um tremendo engano. Passaram um conto em nós, dizendo que nós iríamos morar nessa terra, mas não tem chance, não vamos possuir essa terra. E quando o povo falou, quando o povo ouviu aquele relatório, disseram: mas se nós não vamos possuir a terra, se foi um grande engano, e agora? Vamos ficar aqui no deserto? No deserto não é lugar para viver? Qual que é a nossa saída? A nossa saída é voltar para o Egito, pedir desculpas e voltar a ser escravo. Foi essa a perspectiva que eles tiveram. Vamos voltar. Não tem chance, não tem oportunidade. Então foi esse o relatório negativo de 10 daqueles espiões. A maioria absoluta. Porém 2, Josué e Caleb, eles se levantaram e disseram: não, que é isso, gente? Espera aí, a terra é boa, mas o Senhor já nos deu, é promessa para nós. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra. Nós vamos agora nos preparar e vamos animosamente, vamos com espírito de guerra, de batalha, de conquista, vamos para cima, que nós vamos conquistar. Ele já perdeu o seu apoio, Deus está conosco e Deus nos dará aquilo que Ele prometeu. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Você já está vendo a diferença das mentalidades? Uma mentalidade derrotista, derrotada, que já vê, que não, já diagnosticou, não tem chance, é a ilusão, jamais vamos possuir isso. Da mentalidade vitoriosa que diz: não, já é nosso. Já é nosso, Deus já nos deu, então não somos nós, é Ele que vai nos dar a vitória. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua promessa. Então esta é uma das diferenças básicas de uma mentalidade derrotista para uma mentalidade vitoriosa. Glória a Deus. Essa história então, ela nos ensina que existem 2 pontos de vista opostos de quem recebe uma promessa excelente da parte de Deus. Ou seja, quando alguém recebe uma promessa excelente da parte de Deus, ela pode ter 2 ações: ou ela vai para um extremo, ou ela vai para o outro extremo. Ou ela acredita e parte para a conquista, ou ela diz: é impossível, vou desistir disso. É isso que nós vamos tratar nesta manhã. O primeiro ponto de vista que nós vimos do posicionamento daqueles 10 espiões é o ponto de vista carnal, humano, materialista, racional, lógico. Ou seja, é aquela visão simplesmente na ótica humana. Quem tem esse ponto de vista, aqueles que têm esse ponto de vista, eles enxergam apenas o tamanho da dificuldade contra a incapacidade deles mesmos para receberem o cumprimento
dessa promessa. Então ele olha a dificuldade e olha para si mesmo, mede as suas forças, ele, ser humano, pessoa, e diz: não dá, é impossível, jamais vou conseguir isso. Isso está muito além da minha capacidade. Ô fariseu, olha para mim. O fariseu aqui é figura de retórica, não tem nenhuma aqui, tá? O meu amigo, minha amiga, se fosse do tamanho da tua capacidade, não era a promessa de Deus. A tua meta, o teu objetivo é do teu tamanho? Meu querido, isso não é promessa de Deus, esses são objetivos humanos. O que Deus promete é muito maior do que nós podemos. É muito além, porque Deus não depende da nossa capacidade, Deus não depende do nosso braço. E aliás, Ele condena, Ele diz: maldito aquele que confia na força do seu braço. Ele não quer ninguém no seu exército, ninguém que confie na sua própria força, na sua habilidade, na sua capacidade. Na vida espiritual, olha uma revelação de Deus, recebe isso aí, profecia de Deus. Na vida espiritual, ninguém pode depender de si mesmo. Ninguém pode encarar a vida espiritual do ponto de vista humano. Não, porque na vida espiritual, no plano espiritual, você só consegue sobreviver se você tiver a visão espiritual do ponto de vista de Deus. E Deus não quer sobreviventes. Deus não quer. Se você está sendo apenas um sobrevivente da vida, você está abaixo da exigência de Deus. Deus não chamou sobreviventes, Ele chamou conquistadores, batalhadores, guerreiros e guerreiras, aqueles que olham o que é maior do que eles e dizem: Deus prometeu, já é meu, vou para cima, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida. Acorda e olha para aquilo que é maior do que você. A promessa de Deus sempre vai ser maior do que você. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Mas a mente derrotada, ele enxerga apenas o tamanho da dificuldade e olha para a sua incapacidade. E também eles enxergam que a promessa excelente é exageradamente grande, que ultrapassa a capacidade deles de a possuir. Por isso que eles falaram: olha, as cidades são enormes, são grandes, são muito grandes. Mesmo que a gente conquiste, a gente não vai dar conta. Talvez seja esse o pensamento deles. Mesmo que a gente conquiste, olha, que vai acontecer alguma coisa que deu uma dor de barriga em todo mundo lá, a gente conquiste, mas é muito grande para a gente. Meu amigo, o que Deus tem para você é grande. Minha amiga, o que Deus tem para você é muito grande. Ele quer te levar a níveis, a patamares muito altos, na autoridade espiritual, na experiência com Ele. É isso que Deus tem para você. Deus te colocou não para ser um medíocre, apenas na média. Ele quer que você seja um excelente. Cadê os excelentes de Deus aqui nesta manhã? Aleluia, você é um excelente que Deus tem escolhido, não na sua capacidade, mas naquilo que Ele vai fazer de você. Você pode ter levantado a tua mão até com medo, com receio, mas eu sou excelente. Não, mas olha para você, olha o que Deus pode fazer, porque Ele pode. Ele pode. Levante sua mão e diga: Senhor, Tu podes. Senhor, Tu podes. Eis-me aqui, faz em mim o Teu querer. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Eles enxergam que os obstáculos a esta posse, aquilo que está no caminho deles conquistarem a promessa, são maiores do que eles. Mas o que é? Tem a visão de Deus, ele sabe disso, ele enxerga, ele não é doido, ele sabe que o obstáculo é maior do que ele. Porém, aquele que é uma mente derrotada, ele só enxerga isso. É muito grande, é muito difícil, é intransponível, é impossível.
e ele fica apenas olhando que é maior do que ele, o obstáculo é muito maior do que ele. E também eles enxergam a si mesmos, parte deles, eles olham para si mesmos e se enxergam completamente incapazes de conquistarem essa promessa excelente. Falam, não, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não mereço, e ficam apenas olhando e dizendo, não dá para mim, é areia demais para o meu caminhãozinho, isso é demais para mim, não, Senhor, não. Deus pode até usar, falar com ele, mas não, Senhor, isso é muita coisa, eu não quero tudo isso não. Deus quer te dar o excelente, e você está falando que não quer, que é maior do que você, que é muito grande. Essa é uma visão de uma mente derrotada, mas em nome de Jesus, nesta manhã está fluindo a graça de Deus sobre a sua vida. E nesta manhã o Espírito Santo de Deus está trabalhando em mente. Ele está cortando prisões mentais, quebrando laços, correntes, está libertando mãos e pés de pesos que querem prender você, está tirando viseiras que estão impedindo você de orar além. O Senhor está trabalhando na tua mente, porque está curando a tua mente, em nome de Jesus, porque Ele quer te levantar extremamente preparado para grandes conquistas, para você, a tua família, principalmente para o reino de Deus na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Então, devido a esta visão, esse ponto de vista, eles ficam bloqueados, e eles começam a tomarem atitudes negativas, atitudes erradas. As decisões deles são desistir dos seus sonhos, desistir de uma vida autônoma, de uma vida de liberdade, desistir de uma vida próspera, desistir de uma vida honrada. Então eles desistem, dizem não é para mim, e eles dizem não quero, não vou atrás, eu prefiro voltar a ser escravo lá no Egito. E essa linguagem de ser escravo lá no Egito, ela tem muita aplicação nas áreas que a pessoa desiste. Pode ser o extremo a pessoa desistir e estar na casa do Senhor dizendo que é muito difícil. Estar na casa do Senhor é luta, tribulação, são levantes, são problemas, e quando ele pensa que terminou uma e vai ficar num tempo de paz, levanta uma maior do que aquela, uma guerra maior, uma notícia chega, e você, meu Deus do céu, acabei de sair de uma luta, de uma guerra que me exigiu forças, me exigiu energia, que me exigiu aplicação em oração, em busca de Deus, em trabalho, em correr para lá e para cá, para resolver essa questão, e eu batalhando, orando, e consegui, tu me deste a vitória, já vem outra, então não quero mais saber disso. Pode ser não seja o extremo de sair da casa do Senhor, mas seja uma decisão de abrir mão de cargos de posição. Não, quando eu estava lá no meu banco, tranquilo, adorando a Deus e ouvindo a ministração, era tão bom. Depois que eu fui escolhida para exercer uma função na casa de Deus, meu Deus do céu, é só luta, é tanta coisa que se levanta, é tanta coisa que acontece. Não, eu quero voltar para o meu cantinho sossegado. Quero amarrar o meu burrinho na sombra. Não quero ficar nessa vida de tanta luta, de tanta coisa. Eu quero sossego. Pode ser isso. Pode ser também desistir de um sonho, de uma perspectiva que você tinha na vida. Seja uma universidade de medicina, dizendo é muito caro, é muito difícil, é impossível conquistar, é possível exercer. Seja uma formação profissional, seja um empreendimento que Deus colocou no teu coração para você começar, e você começou, e tanta barreira, tanta dificuldade, e só está gerando prejuízo, e não está gerando lucro, e agora como é que vai acontecer? Não, vou deixar disso, vou voltar, estou indo atrás de um emprego, de voltar às minhas funções antigas, porque esse sonho é muito grande para mim. Ou seja, uma colocação profissional numa empresa maior, e você precisa fazer alguns cursos, algumas especializações, e você começou, mas está muito difícil, parece que a tua cabeça está fechada. Eu não sei, eu só sei que é abrir mão de sonhos. Quero dizer uma coisa: Deus não se agrada daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Deus não quer que você desista daquilo que Ele colocou diante de você. É claro que nós temos que ter um discernimento. Isso é coisa minha ou realmente é coisa de Deus? Isso vai da tua maturidade.
Mas se você tem a liberdade de colocar os teus sonhos diante do Senhor e falar: Senhor, é verdade, isso é teu ou é meu? Faz como Gideão, coloca lã diante do Senhor, faz prova diante do Senhor, para que Ele te sinalize se isso é dele ou se isso não é dele. Gideão, ele foi assim muito pertinente nas suas provas, porque um dia ele pediu uma coisa e no outro dia ele pediu o inverso, e Deus confirmou das duas maneiras. Deus não se irrita quando você quer saber se aquilo é dele ou não, quando você coloca diante dele, coloca em análise, em teste, para saber se uma direção vem dele ou não é dele. Ele não se irrita com isso, ele se agrada e ele te dá as respostas que você precisa, porque se é uma coisa que Deus gosta de fazer, é guiar o seu povo. Ele quer guiar a tua vida, e quando você coloca diante dele questões para saber se a direção é dele ou não, ele se agrada, porque você não quer andar pelo seu próprio coração, você quer andar de acordo com o coração de Deus. Então coloca diante dele. Agora, se o sonho que você colocou diante dele, se as direções que você colocou diante dele, ele confirmou que são direções dele, ele não se agrada se você desistir. Ele não quer que você desista. E o Espírito Santo está me incomodando muito agora, nesse exato momento, sobre isso. Ele não quer que você desista dos projetos que você fez e colocou diante dele e teve a aprovação dele. Ele não quer que você volte para trás. Ele não quer que você se limite. Ele quer que você vá avante. E ele está me falando aqui agora, dizendo: falta só um pouquinho de nada. Falta só um obstáculo a ser vencido. Falta só mais um passo. E eu vou fazer aquilo que eu prometi na vida dele, na vida dela. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não desista de seus sonhos. É uma temática que o nosso pastor sempre fala aqui. Não desista de seus sonhos. Os sonhos que são de Deus na tua vida, não desista dele. Não ache que é maior, que é impossível de ser conquistado. Outra atitude, outra decisão deles é retornarem para suas vidas mesquinhas, insignificantes, abrindo mão do status que Deus já havia dado. Eu não sei qual o status que Deus te colocou, a posição, a diferenciação que Ele já colocou na tua vida. Se Ele já te chamou como intercessor, como intercessora, não abra mão disso. Vou te dizer uma coisa, olha, se você foi marcado por Deus, Pastor Manuel, esquece. Ele nunca vai tirar essa marca. Ele nunca vai tirar essa marca. Ele marcou você. É meu filho, é minha filha. Eu tenho chamado ele para isso. Já passou pelas provações, já passou pelos testes, já venceu barreiras, já ultrapassou obstáculos, já venceu gigantes. Está marcado. Tem a marca. Então não tem como. Se você já foi marcado por Deus, não desista, não abra mão, porque senão Deus vai cobrar, porque Ele já te deu, Ele vai cobrar. Ele vai te chacoalhar e vai dizer: que negócio é esse que você está fazendo aí? Eu não te mandei para ir? A tua posição é aquela que eu te coloquei. Por que você abriu mão? Por que você está se escondendo? Por que você está se escondendo? Por que você está fugindo? Porque você está se esgueirando. Não adianta, você está marcado. E onde você chegar, você tem a minha marca. Lembra de Jonas? Ele se escondeu, falou nada para ninguém, mas chegaram até ele e falaram: rapaz, conta a tua história, porque o causador de tudo isso é você. Então o que está acontecendo com você? Você vai ser encontrado. Não adianta. E é tão bom ter essa marca. E mesmo quando você tenta fugir e você é encontrado, é tão bom que alguma coisa dentro de você fala: realmente, Deus me marcou. Não tem como fugir disso. Deus fala ao meu coração nessa noite que tem gente que está se arranhando, se machucando, porque está tentando sair daquilo que Deus colocou. Tem gente que está se machucando mesmo, que está resistindo àquilo que Deus já colocou sobre a sua vida. O talento de Deus, a tanque de Deus, a chamada de Deus, o dom de Deus está sobre você e você está tentando fugir disso. E por causa disso você está sofrendo. E por causa disso a sua família está sofrendo. Mas nessa manhã Deus te fala: pare de resistir e se entrega ao domínio do meu Espírito na tua vida. Faça aquilo que eu te coloquei para fazer. Toma a tua posição, homem. Toma a tua posição, mulher. Porque foi Deus que te colocou. Aleluia. Glória a Deus. Nada de tentar retornar para trás.
Nada de olhar para trás, nada de fugir. Em nome de Jesus. Não, glória a Deus. Mas eu falei do ponto de vista negativo, eu falei da mente derrotada, mas vamos falar agora da mente vitoriosa. Que diferença? O ponto de vista daqueles que enxergam além das suas limitações, confiando inteiramente que aquele que prometeu é poderoso e fiel para cumprir. Então a visão deles, a ótica, o foco deles não são as suas próprias pessoas, mas é a pessoa de Deus, é aquele que fez a promessa. Então eles enxergam que a posse da promessa, de colocar o pé na terra que Deus prometeu, de vestir aquilo que Deus prometeu, de ser aquilo que Deus prometeu, eles enxergam que a posse da promessa excelente, ok? Eu estou falando da promessa excelente, não das promessas comuns, mas estou falando de mudança de vida, de transformação radical, de Deus te tirar de um certo patamar, te colocar num patamar mais alto, extraordinário, promessa excelente. Então eles enxergam que a posse dessa promessa não é o resultado de suas capacidades humanas, mas é uma consequência da obediência deles ao Senhor. Então eles têm certeza, para que eu tome posse dessa promessa, basta eu obedecer, basta eu estar em obediência, basta eu estar debaixo do senhorio do Senhor, basta eu estar em santidade, basta eu estar fazendo a sua vontade, basta eu estar fazendo o que Ele determinou. Se eu estiver obedecendo, então consequentemente, naturalmente, as promessas irão acontecer na minha vida, em nome de Jesus. Eles enxergam também que a promessa excelente irá acontecer independente de parecer impossível. Parece impossível, mas não se prenda a isso. Parece impossível, mas independente de parecer impossível, vai acontecer. Deus prometeu, é muito grande, é excelente demais, é muito maior do que eu. Os obstáculos também são muito grandes, mas não tem problema. Ele prometeu, é impossível? Não tem problema, vai acontecer. Ele irá cumprir aquilo que Ele prometeu. E eles enxergam que a promessa excelente vai se tornar realidade na vida deles. Nós vamos viver isso. Deus falou que iria nos colocar. Então não estou olhando as cidades fortificadas, não estou olhando que eles são mais altos do que nós, mais poderosos do que nós, melhor armados do que nós. Não estou olhando que eles têm também gigantes entre eles. Não estou olhando que as cidades são muito grandes. Não estou olhando nada disso. Eu estou olhando, eu sentado na poltrona, olhando para a minha varanda e vendo o meu pomar tão bonito. Eu já estou vendo a promessa, já estou vivendo a promessa na minha mente, já estou vivenciando aquilo que Deus prometeu. Vai ter batalha, a batalha é um trajeto, é um percurso. O importa é que eu vou sentar, eu vou deitar, né, estendendo a minha rede ali, olhando ali a plantação, eu vou olhar o gado, porque Deus falou que eu vou morar nessa terra é minha. Aleluia, fala o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Enxergar a promessa cumprida, enxergar a promessa se tornando realidade. Então, já enxergam que as impossibilidades foram vencidas e que a promessa foi conquistada. Que posicionamento mental totalmente diverso. Então, quando eles têm esse ponto de vista, quando eles já se enxergam na posse da promessa, quando eles enxergam que a promessa vai acontecer de uma maneira ou de outra, não importa as dificuldades, mas ela irá acontecer, quando eles já se sentem vivendo a promessa, eles então se posicionam. E aqui está o segredo: eles tomam uma decisão, e a decisão é não se deixarem bloquear pelo medo das impossibilidades. Está enxergando a promessa, acredita que ela vai se tornar realidade? Então não se deixe bloquear. Não fica focando nas dificuldades, não fica pensando nas impossibilidades. Não,
Não se deixe bloquear. Como falei, tem que ser vencido este medo, tem que ser vencido esse bloqueio. Então não se deixe intimidar pelas dificuldades. Não fique olhando aquilo que é difícil. E como alguém já disse, vença dia após dia, etapa a etapa. Se você se confrontar com uma escada de 200 degraus, bem íngreme, você vai dizer, é muito difícil, eu não vou conseguir transpor essa escada. Claro, mas dê o primeiro passo, dê o segundo, dê o terceiro, vá avante, vá dia após dia, batalha a batalha, conquista pequena após conquista pequena, e você, quando ver, você já vai estar no alto, você já vai ter conquistado. Não fique olhando toda a tarefa, mas se preocupe com a tarefa seguinte e faça essa tarefa, se disponha a fazer essa tarefa, e assim você vai estar conquistando a tua promessa dia após dia, em nome de Jesus. E eles também se decidem prosseguir em direção à promessa excelente, na certeza que ela se realizará na vida deles. Prossiga para o alvo, não perca o alvo de vista, não se esqueça. Sabe o que são memoriais? A Bíblia fala de memoriais, né? Muitas vezes nós vemos a Bíblia falando de memoriais, memoriais daquilo que já aconteceu, mas vou falar nessa manhã de um memorial diferente. Você deve ter memoriais daquilo que já aconteceu. Toda conquista que você tiver, deixa um memorial, deixa uma foto, deixa um objeto que te lembre que você conquistou. O que é um troféu que se ganha após um campeonato, seja lá do que for? É um memorial de que aquela conquista você realizou. Então tenha troféus, né? Troféus na sua casa. Tenha memoriais na sua casa. E você, nos momentos da dificuldade, você olha para aqueles troféus, para aqueles memoriais e diga, olha, nesse dia está uma dificuldade tão grande. Eu pensei que eu ia sucumbir, mas Deus me deu vitória. Nesse outro dia, eu conquistei aquilo que eu pensava tanto, que eu desejava tanto, e tantas dificuldades aconteceram. Eu tive que lutar, batalhar, estudar, eu tive que atravessar a cidade, atravessar o país, mas eu conquistei, está aqui, eu conquistei, Deus me deu. E assim você vai dizer, da mesma maneira que Deus me deu essas conquistas e essas vitórias, Deus vai me dar mais essa. É mais uma que eu vou colocar na minha estante, a estante da minha vitória. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Prossiga na direção da promessa. Então, tenha a promessa diante de você. Faça um memorial físico, né? E você coloque para que você olhar e dizer, não, eu vou conquistar. Isso será meu. Isso é a promessa de Deus. Isso vai acontecer na minha vida. Para que você não se deixe por causa das dificuldades, por causa das lutas, por causa dia a dia, você venha esquecer dos teus objetivos. Então marca os teus objetivos para você prosseguir sempre em direção à promessa excelente de Deus. E eles também têm uma determinação: saírem da zona de conforto, sair da zona de segurança, na certeza que não serão decepcionados pelo Senhor. Sair da zona de conforto para eles era invadir a terra, era se preparar para a batalha, era cercar as cidades e conquistar as cidades. Era essa atitude para sair da zona de conforto. E eu te pergunto nessa manhã, o que você deve fazer para sair da tua zona de conforto e de segurança? O que você deve fazer? Qual que é a sua ação de ir a campo, de entrar no campo de batalha? Não basta você ficar apenas desejando, orando e dizendo Deus vai me dar, se você não ter a tua ação. Então qual que é a tua zona de conforto? O que você precisa fazer para sair dessa zona de conforto em direção à tua conquista, para você começar a conquistar? Pense nisso e comece a fazer em nome de Jesus. Sair da zona de conforto e correr o risco necessário, na certeza de que não há riscos. Corra o risco que é necessário correr, na certeza que não há riscos. Por quê? Porque vai acontecer, Deus não vai te decepcionar, a promessa vai surgir na tua vida, vai se tornar real na tua vida. Então vá à frente. Qual era o risco deles? Eles teriam que se contrapor ao inimigo, teriam que entrar na batalha, teriam que se confrontar homem a homem na batalha. Mas a certeza era, eles não saíram derrotados daquelas batalhas. Então tenha certeza, corra riscos, na certeza que não há riscos. Como já falei, saia da zona de conforto, em nome de Jesus. No início das minhas palavras eu prometi revelar
como ter uma mente ungida para grandes conquistas. Você se lembra dessa promessa que eu fiz alguns minutos antes? Então vamos a essas revelações, como você ter uma mente ungida. Agora, se você está atento, o Senhor já te deu várias indicações, o Senhor já te falou muitas coisas, o Senhor já te abriu os olhos, e o Senhor já marcou na tua mente e no teu coração. Ele pontuou algumas coisas para você começar a fazer. Mas vamos mais à frente, Deus ainda tem mais coisa para você. Para você ter essa mente vitoriosa, você tem que tomar essas atitudes. Primeiro, pare de olhar a vida do ponto de vista humano. Pare de olhar a vida do ponto de vista humano. Se você olha a vida do seu ponto de vista humano, você vai estar completamente bloqueado. A tua visão vai estar completamente bloqueada e você não verá os horizontes de Deus para você. Na sua capacidade limitada, você não conseguirá viver a promessa excelente. Você não pode avançar, conquistar aquilo que Deus tem para você, se você não parar de olhar do ponto de vista humano. E olha, é um bloqueio terrível esse. É uma coisa que sempre vai nos puxar. É o que a gente chama de racionalidade, que a gente chama também de maturidade. Já levei muitos tombos, eu não quero levar mais um. É a precaução humana. Mas como eu disse, se é de Deus, você não deve olhar do ponto de vista humano, você deve olhar do ponto de vista de Deus. Não fique na sua capacidade humana, mas avance para o espiritual. Segunda atitude, jamais estabeleça definitivamente e os desafios são insuperáveis. Foi um dos erros graves dos espias com a mentalidade derrotista. Eles determinaram, é impossível, desistamos disso, não tem jeito, nós não iremos possuir. Deus falou, vocês possuirão a terra, eu tenho dado, vocês possuirão. E eles falaram, nós não iremos possuir. A incredulidade deles foi terrível, que até acusaram Deus de mentiroso. Nunca estabeleça definitivamente que o desafio que você está enfrentando é insuperável. Nunca faça isso. Se Deus te colocou um alvo adiante, e se existem obstáculos, tenha certeza, você irá superar. Aquela barreira irá cair na tua vida, basta você avançar em direção a ela. Se você estabelecer que um desafio é insuperável, você vai ficar preso, aprisionado dentro dessa sua visão, que se tornará uma prisão íntima de você, e você será totalmente bloqueado, e você não conquistará nada, e você terá a tendência de regredir, e de cair numa depressão profunda, e de se tornar uma pessoa inútil para a tua família. Mas em nome de Jesus, Deus não te chamou para depressão, Deus não te chamou para ficar aprisionado dentro de ideias humanas. Deus te chamou como um conquistador, como um guerreiro dele, para avançar e possuir a promessa dele na tua vida. A terceira atitude, seja obediente ao Senhor. Se ele mandou você conquistar a sua promessa, então vá em frente, prossiga, se posicione, comece a mexer os seus pés em direção àquilo que Deus te prometeu. Obedeça ao Senhor, porque se você não avançar em direção à promessa dele, você vai se tornar um desobediente, e Deus não quer desobedientes, Deus quer obedientes. Deus quer aqueles que confiam nele, e quando ele manda avançar para conquistar, eles se posicionam e avançam, porque quando essas pessoas fazem isso, ele confirma passo a passo, momento a momento, dia a dia, batalha a batalha, ele irá confirmar vitória a vitória, até te colocar dentro da cidade, em nome de Jesus, dentro da sua casa, dentro daquilo que Deus te prometeu, até te colocar no lugar que ele indicou. Ele não vai sossegar enquanto não cumprir a promessa dele na tua vida. Aleluia, porque Deus te coloca com o propósito dele, te levar até onde ele te prometeu. Então, em nome de Jesus, obedeça e vá em frente. Faça o que é necessário para pôr as mãos nesta promessa. Aquilo que compete a você, aquilo que é para você fazer, então faça. Se é para se colocar em situação de risco, se expor a alguns riscos, se exponha, porque mal nenhum lhe sucederá. Deus confirmará os seus passos em nome de Jesus.
pois as batalhas que você fará já foram vencidas. Tem que entender isso. As batalhas que você ainda vai se confrontar já foram vencidas. Eu quero dizer uma coisa: você está achando que esse primeiro passo, que essa primeira etapa da sua conquista, no seu avanço em direção à promessa, você está achando que é o mais difícil? Você está achando que esse próximo passo que você está adiando tanto, que você está temendo tanto, você está achando que é o mais difícil? Vou te dizer uma coisa: não é o mais difícil não, tá? Piores virão, mais difíceis virão, mas tem uma coisa: por cada um que você passar, você será habilitado, capacitado, fortalecido, você terá sua mente aberta e renovada, você terá a sua confiança em Deus reforçada, e assim cada vitória, cada batalha que você se confrontar, você estará melhor preparado, e a cada uma você estará vencendo dia a dia, porque Deus está contigo. Você está em obediência, Deus está contigo, e você obterá todas as suas vitórias em nome de Jesus. Porque o inimigo já perdeu a sua força. O mais importante é você saber disso: o inimigo já foi vencido. O teu maior opositor, ele já foi vencido. Ele já não tem mais força, mais poder contra a sua vida. Ele é limitado naquilo que ele pode fazer contra você. Ele jamais consegue fazer aquilo que ele deseja. Mas até algumas coisas que acontecem na tua vida, que te trazem feridas, marcas, dores, prejuízos, tudo isso está controlado por Deus. Tudo isso é permissão de Deus. E na verdade, cada marca, cada dor, cada prejuízo que você sofre, na verdade o Senhor está te fortalecendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Porque o bom navio não é aquele preparado para os mares calmos. O bom navio é aquele que passa pelas grandes tempestades, e Deus está fortalecendo você para as grandes tempestades. Então dia a dia, quanto mais o inimigo luta contra você, mais ele fortalece você. Quanto mais você batalha e você sofre e você tem que se esforçar, se sacrificar para vencer, mais você está sendo fortalecido, porque o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua mão direita, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é o teu sustento, o Senhor é o teu braço forte, o Senhor é quem está contigo na peleja e na batalha. Ele é o teu ajudador, Ele é aquele que quando você fala: ai Senhor, Ele diz: eis-me aqui. O Senhor está contigo nas tuas batalhas. Então as batalhas que você irá se confrontar já foram vencidas em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E a quarta decisão: comprometa-se diante do Senhor, que você fará a sua parte. Se comprometa com o Senhor, dizendo: eu farei a minha parte. Aquilo que estiver dentro das minhas possibilidades, aquilo que estiver dentro da minha capacidade, eu farei, e vou confiar que aquilo que está além das minhas forças, além da minha capacidade, tu o farás. É esse comprometimento que Deus espera de nós, em nome de Jesus. Fica de pé, aplauda o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso, mais forte, aleluia. Glória a Deus. Vai lá. Glória a Deus. Atos proféticos. Nós estamos finalizando esse bimestre de atos proféticos, mas quero dizer para você que os atos proféticos na nossa vida diária não cessaram. Nós temos que a cada dia continuarmos realizando atos proféticos. Aquilo que o Senhor nos direcionar, nós vamos fazer. E nós vamos fazer aqui alguns atos proféticos também. Nós vamos nos colocar diante do Senhor e nós vamos pedir a Ele a confirmação que nós queremos uma mente vitoriosa. Que nós não queremos uma mente derrotada, derrotista. Nós queremos uma mente vitoriosa, porque Deus tem muito para nos dar. Como eu falei, Deus está levantando nesta manhã, nos tirando do vale com a nossa visão limitada e nos levando para o alto do monte e nos mostrando além e dizendo: olha a terra a ser conquistada, olha as cidades lindas que eu tenho para te dar, olha os teus sonhos que eu quero que você sonhe com eles, porque eu irei realizar na tua vida. Eu
quero que você feche seus olhos e diga: Senhor, me perdoe por me deixar paralisar, por ficar focado nos obstáculos e não na tua palavra. Senhor, me ajude a focar o teu poder e não a minha fraqueza. Senhor, me ajude a me apoiar na tua grandeza e não na minha pequenez. Me perdoe, Senhor. Muitas vezes eu tenho determinado para mim mesmo que não alcançarei a tua promessa excelente, achando que ela é muito grande para mim, e por isso tenho ficado detido, paralisado, bloqueado dentro dessa pequena visão. Senhor, eu me posiciono agora, rejeito em teu nome toda mente derrotista, toda visão pessimista, toda incredulidade, por me limitar na minha visão pequena. Eu rejeito todo bloqueio da minha visão. Eu tiro agora, faça esse ato profético, arranque essa viseira, lance fora, faça assim: eu arranco, Senhor, essa viseira, lance fora. Eu não aceito ter a minha visão bloqueada, mas eu quero ver além. Eu olho para o alto, eu olho além das montanhas, além das dificuldades, além das cidades fortificadas, além dos exércitos fortalecidos, dizendo para mim: você não vai entrar, você não tomará posse. Eu rejeito essa palavra. Eu olho além das muralhas, além das guerras. Eu olho a posse da minha bênção. Eu me enxergo agora dentro da terra que tu me prometeste. Eu seguro agora a tua promessa realizada na minha mão. E no ato profético eu quero te dizer: obrigado, muito obrigado por me dares esta bênção que eu tanto desejo. Eu já pela fé tomo posse dela agora, no teu nome. Senhor, eu me posiciono agora no teu nome contra toda mentalidade de derrota, contra toda visão humilhante de mim mesmo. Eu declaro em teu nome: eu não sou gafanhoto, eu não sou gafanhoto. Eu declaro agora: meus inimigos não são gigantes, não são invencíveis. Eu declaro agora: as muralhas não resistirão. Eu penetrarei, eu adentrarei, tomarei posse da minha bênção que tu me deste, porque em ti eu não sou derrotado, em ti eu não sou escravo, mas em ti eu sou mais que vencedor, na tua pessoa e no teu infinito poder. Senhor, no teu nome eu me posiciono agora. Fique perfilhado agora, fique assim, em posição de vitória. Levanta tua mão para o céu e diga: eu me posiciono agora para conquistar. Eu me posiciono agora para vencer as batalhas, pois em teu nome eu conquistarei a tua promessa excelente para mim, para minha família, para a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Me mexi dentro do
acha que você vê barreiras tão grandes e mesmo com esta palavra que já tem te estimulado, mas você ainda sente que pode ser traído pela tua própria mente. Nós queremos colocar as nossas mãos sobre você, queremos te abençoar. Venha à frente em nome de Jesus. Venha à frente. Nós, os pastores, queremos estar orando por você. E em nome de Jesus, nós vamos profetizar liberações de mente, liberações de visão. Todo bloqueio seja retirado, que você possa olhar na mente, que você se levante nesta manhã com conquistador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os pastores podem estar com todas as mãos. Em nome de Jesus. As nossas irmãs também possam. Pai, em nome de Jesus. Cada filho teu, cada filha tua que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Nós ministramos agora a liberação de bens. Seja destravada toda a visão, todo o bloqueio seja retirado em nome de Jesus. Meu Deus, teus filhos não foram chamados para ficarem amarrados a sentimentos negativos, impossibilidades, limitações. Mas em nome de Jesus, tu tens, Senhor, chamado para uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus, libera a mente, Pai. Libera a mente agora, Pai. A tua visão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, destrava, Senhor, todo bloqueio mental. Senhor, todo pessimismo, Senhor, seja retirado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor, amplia a visão, Senhor. Amplia a visão, Pai. Em nome de Jesus, que os teus filhos, ó Deus, possam ver além, que eles possam se enxergar como vitoriosos, que eles possam se enxergar como conquistadores, que eles não olhem só as dificuldades, que eles não fiquem preocupados, Senhor, com o dia seguinte, com o Senhor, mês seguinte, com o ano seguinte, mas que eles deem o primeiro passo, vençam a batalha de hoje e vençam de amanhã, e dia a dia vão colecionar, Senhor, vitórias, estarão colecionando vitórias, Pai, estarão colecionando conquistas, estarão galgando cada dia mais no degrau, estarão se avançando cada dia mais e mais, e finalmente, ó Deus, eles colocarão os pés na promessa, eles viverão a tua promessa em suas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Pai, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Volte para o seu lugar. Depois de propósito de oração, de ter a mentalidade